Olá, sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a população da América, né? Nós já, dando continuidade a esse assunto, na verdade, nós já falamos sobre os primeiros habitantes da América, né? Principalmente três civilizações, que nós falamos um pouco nos vídeos anteriores, que foram os maias, os incas e os astecas, né? Então, nós falamos da chegada dos europeus aqui e vamos dar continuidade discutindo um pouquinho agora sobre a distribuição, né, dessa população, de que forma ela vai se dar no continente americano, que é um continente bem grande, né, que nós vamos ter regiões mais despovoadas, regiões com mais pessoas, né. Para a gente poder discutir esse assunto, primeiro nós temos que entender alguns conceitos, né? Entender algumas palavras. Inicialmente, então, vamos aqui entender o que significa densidade demográfica, certo? É um cálculo realizado, né, em que envolve ali a quantidade de pessoas que habitam o local, mas o tamanho daquele espaço geográfico, daquela região, né? Vamos ter a divisão. Quantos dos habitantes da localidade dividido pelo espaço, né? No Brasil, por exemplo, para facilitar aqui o entendimento, nós vamos ter uma região que abarca aí o tamanho de 800 milhões, né? 516 mil quilômetros quadrados. E vamos ter uma população mais ou menos de 209 milhões. Então, a população do Brasil dividido pelo tamanho da região, vamos ter uma média de 20 habitantes por quilômetro quadrado no Brasil, né? O Brasil é um dos países, inclusive, mais populosos da América, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos nesse quesito. Outra coisa importante que a gente tem que entender ao analisar as características demográficas de um lugar, a distribuição, né, da população da região americana sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH. Ele vai ser criado em 1990 pela ONU e é uma forma de se medir a qualidade de vida das pessoas dos vários países existentes, né? Basicamente, vai se levar em consideração para esse cálculo, né, a qualidade no sistema de saúde, a qualidade no sistema de educação e a distribuição de renda. A escala do IDH ela vai de 0 a 1, sendo que o 0 é a pior, né, o pior índice de desenvolvimento humano, e 1 seria o máximo, né, nesse cálculo, não existindo nenhum país que esteja em 0 e nenhum país que esteja em 1, né. O que possui o índice de desenvolvimento humano mais alto é a Noruega, com 0,954 pontos, né. O Brasil, ele fica ali na posição 79, né, com 0,761 pontos, o que não é uma posição ruim, mas ainda temos que melhorar muito na questão da nossa educação pública, nosso sistema de saúde, e a desigualdade existente no Brasil, ela ainda é muito grande, principalmente quando nós observamos de uma região para outra, né? Então, para entender um pouco mais sobre isso, nós também temos que ver o significado, né, do termo América Latina. Quando nós falamos aqui da região americana, muitas vezes nós ouvimos, né, esse termo América Latina. Temos duas Américas, então, aqui dentro, né, a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Basicamente, essa divisão, né, que vai se dar por questão da origem das línguas, né. A América Latina ela é composta por países em que suas línguas são derivadas do latim, da língua latina, né? São aí o português, né, que nós falamos aqui no Brasil, a língua espanhola, que nós vamos ter na maior parte dos países americanos, também vamos ter aqui o francês, né, e nós temos também a América Anglo-Saxônica, né, que ela vai ser basicamente ali região Estados Unidos e Canadá, que falam inglês derivada do saxão. Dentro da América, a gente ainda tem uma outra divisão, né? Temos ela dividida em América do Sul, onde ficamos aqui o Brasil, América Central,
onde a gente tem ali o México, as ilhas, né, do Caribe, Guatemala, Panamá, e temos a América do Norte, temos ali Estados Unidos e Canadá, né? Então, já que nós já entendemos algumas palavrinhas, o que elas significam, né? Vamos falar um pouquinho sobre a distribuição populacional da América, né? O continente americano como um todo, ele representa 14% da população mundial. Isso é muito pouco, na verdade. A gente falou da questão da densidade demográfica, né? Com relação ao território americano, é o segundo continente maior, né, em território, perdendo apenas para a Ásia, mas possui, com relação ao seu número de habitantes, né, a penúltima colocação, ou seja, só perde para a Oceania, que é o menor continente. Né? E a gente vai ter uma série de fatores que vai fazer com que alguns lugares sejam mais populosos e mais povoados que outros, né? Entre eles, nós temos fatores naturais, como, por exemplo, lugares muito secos ou muito frios, né? Locais de difícil acesso, locais com florestas muito fechadas, como a gente tem um exemplo aqui da Amazônia, a maior região brasileira, mas que ao mesmo tempo possui a maior quantidade de pessoas, né, com relação à sua população, ok? Então, com relação ao continente americano, nós vamos ter os Estados Unidos como mais populoso, o Brasil em segundo, que nós já falamos, 20 habitantes por quilômetro quadrado que nós possuímos, e o terceiro, o México, né? Nós vamos ter algumas ilhas ali da região da América Central, que vão ter o título de países menos populosos, né? Com alguns poucos mil habitantes, 25 mil habitantes, na média, né? Então, a densidade populacional, ela vai variar muito. Nós temos exemplo do Canadá, que vai possuir só 3 habitantes por quilômetros quadrados, em comparação ao do Brasil, que nós já discutimos, por exemplo. Então, vai ser comum, por exemplo, que o Canadá esteja sempre precisando de mão de obra, e vamos ter um processo de imigração bastante grande, né? Pessoas em busca de emprego que vão se instalar na região, né? Na prestação de serviços, na indústria, já que falta mão de obra no local. Então, nós vamos ter um saldo de imigração crescente lá, nessa questão, né? Porque nós vamos ter 3 tipos de imigração, basicamente. A migração, em que nós temos um sujeito que mora num país. Eu, por exemplo, que nasci no Ceará, e vou sair do Ceará para um outro estado, como Minas Gerais. Eu estou migrando, porque eu estou saindo de um estado para o outro, mas isso dentro do território do país em que eu nasci. Nós vamos ter a emigração, quando eu sou brasileira e saio do Brasil para o Chile, por exemplo. Eu estou emigrando, né? Dentro dos cálculos da quantidade de população no Brasil. Já se eu estou no Chile e venho para o Brasil, nos cálculos da questão da população brasileira, eu vou estar imigrando para o Brasil, não é mesmo? E aí a gente vai ter uma coisa chamada saldo de imigração, que vai ajudar a fazer os cálculos da quantidade de pessoas que existem no lugar, né? Nós também vamos ter uma coisa chamada de crescimento vegetativo, certo? Que é justamente ali o cálculo, né, de subtração entre a natalidade de um local mais a mortalidade, ou seja, o número de pessoas que nascem mais o número de pessoas que morrem. Esse cálculo menos o número de pessoas que morrem, no caso, né? Esse cálculo, ele vai ali dar origem à média populacional, né? Se nós tivermos mais pessoas nascendo do que morrendo, nós vamos ter um país em que vai estar crescendo o número de população. Se nós tivermos mais pessoas morrendo do que nascendo, né? Ou nós temos, ao contrário, a população diminuindo. Também podemos ter uma estagnação, em que tanto o número de pessoas morrendo quanto o número de pessoas nascendo fica bastante próximo, né? Então, gente, por enquanto é isso. Nós damos continuidade ao nosso assunto no próximo vídeo.